Oi pessoal, aqui é a professora Ana e a gente vai continuar os vídeos da série de potenciação. Nos últimos vídeos eu falei um pouco sobre o conceito, as propriedades de potenciação, né? E nesse eu vou mostrar como a gente pode simplificar com alguns exemplos, né, que eu achei que seriam interessantes. Então vamos lá, simplifique, né? No item A a gente tem b elevado a 4 vezes b elevado a menos 1 dividido por b elevado a 3. Quando eu discuti propriedades com vocês, né, eu comentei sobre duas propriedades bem interessantes. Quando a gente tem multiplicação de números que estão com algum expoente e eles têm a mesma base, né, a gente pode somar esses expoentes. E quando a gente tem a divisão de números elevados a algum expoente e eles têm a mesma base, a gente pode subtrair esses expoentes. Então, olha aqui esse caso, que interessante. Ele tem b elevado a 4 vezes b elevado a menos 1, né? Então, essa multiplicação diz pra gente que a gente pode somar os nossos expoentes. Então, como a gente vai fazer isso? B, mantenho a minha base e somo os expoentes. 4 mais menos 1. E mantenho B sobre 3. Esse mais menos 1, né? Como a gente tem sinais diferentes, nós vamos trocar, a gente vai colocar um sinal negativo. Quando eu tenho sinais diferentes, nós temos como devolução um número negativo. Então, vai ser B elevado a 4 menos 1, certo? E aqui b elevado a 3. Então, em cima a gente tem 4 menos 1, 3. E b elevado a 3. Quando a gente tem bases iguais e eles estão se dividindo, a gente subtrai os expoentes, né? Então, vou ter b elevado a 3 menos 3. Então, eu tenho b, 3 menos 3, 0. Qualquer número, né, elevado a 0, como eu já tinha comentado, que seja diferente de 0, é igual a 1. Então, b elevado a 0 é igual a 1. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Agora vamos para o nosso item B. Nós temos multiplicação de bases iguais e temos números, né? Então, 4a ao quadrado vezes 5a ao cubo, né? Então, 4 vezes 5, 20. Isso a gente não altera. Agora o A, né, esses números aqui, essas letras elevadas a um expoente, elas são iguais, é uma base igual, então eu mantenho a base. Como eu estou multiplicando, eu somo os expoentes, né? Então eu vou ter 2 mais 3. Então, tudo isso é igual a B, igual a 20 vezes A elevado a 5, certo? Vamos para o item C. Mesma ideia, só que agora a gente tem um detalhe, né? Aqui, o expoente ele só elevava a nossa letra A. Já aqui, ele está em parênteses, então ele também está elevando o número que está aqui dentro. Então, o que eu vou ter? Como eu expliquei para vocês na primeira e segunda aula, primeira e segunda parte, quando a gente tem um número elevado a um expoente, nada mais é do que ele multiplicado por ele mesmo pelo tanto do expoente. Então, eu vou ter 2 elevado a 3, vai ser como 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes ele mesmo, 3 vezes. Então, 2 elevado a 3 vezes b elevado a 3 vezes 5b está tudo elevado ao quadrado. Então, vou ter 5 elevado ao 4, na verdade, vezes b elevado a 4, certo? Agora que eu separei, eu posso fazer as continhas certas. Então, 2 elevado a 3 é 8, né? Porque eu vou ter 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. O 5 elevado a 4 vai ser 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, vezes 5, 625. E esse B? Bom, bases iguais, eu somo os expoentes. Então, vou ter 3 mais 4, certo? Então, aqui eu vou ter 8 vezes 625,
que vai me dar 5.000. E aqui eu tenho b elevado a 3 mais 4. Então, vou ter b elevado a 7. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, agora vamos para mais um exemplo, tudo bem? Então, aqui nós temos 3 vezes a elevado a 8, vezes 6, vezes b elevado a menos 4. Tudo isso dividido por 32, vezes a menos 4, vezes b a 4. Nossa, vamos então começar e quebrar esse problema em partes menores? Né? Vamos falar sobre as letras primeiro. Antes da gente multiplicar, vamos falar das letras. 3. Esse A, né? Vamos separar cada pedacinho. Vamos manter assim, deixar um pedacinho para A, né? Já que ele está multiplicando, eu consigo fazer essa separação. E vamos separar o B. Certo? Beleza. Olhando para esse pedaço aqui primeiro, né? O que a gente tem? A gente tem 3 vezes 6 dividido por 32. Se eu quero simplificar, eu posso deixar tudo em termos de 3 e 2. Como assim? Bom, mantenho 3. 6, né? Ele pode ser escrito como 3 vezes 2, né? Tudo bem? E o 32, ele pode ser escrito como 2 elevado a 5, porque 2 elevado a 5 é 32. Ok, vamos deixar assim por enquanto. E o A? Bom, eu tenho números, né, letras, na verdade, elevados a um expoente e a base é igual. Como a base é igual, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, eu vou ter 8 menos 4. Só que, na verdade, aqui embaixo é um menos 4, né? Então, eu vou ter 8 menos 4. Aqui embaixo é menos 4. Como ele está dividindo, ele vai subtrair. Só que é importante a gente anotar esse sinalzinho, porque ele vai mudar. E o B? Eu tenho menos 4 e tenho 4, né? Como ele está dividindo, eu vou subtrair de novo. Então, menos 4, menos 4. Ok, professora, e agora? Bom, esse 3 aqui, né, eu tenho uma base igual. Né, ele está elevado a 1. Elevado a 1, ele fica como ele mesmo. Então, eu posso juntar, né? 3 está multiplicando com 3, eu vou ter 1 mais 1 no expoente. E 2 está dividindo com 2, então eu vou ter, mantenho a base, 2 está elevado a 1, porque dá ele mesmo, e subtrai 5. Tudo bem? Aqui no A, mantenho A, mantenho 8, menos com menos. Quando eu tenho sinais iguais, eu vou sempre devolver um número positivo. Então, menos com menos vai ficar mais. E o B, a gente já pode fazer a nossa continha. Menos 4, menos 4, menos 8. Continuando aqui, 3 elevado a 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Então, 3 elevado a 2 vezes 2. 1 menos 5, eu vou ter menos 4. Vezes 8 mais 4, 12. Então, vou ter A elevado a 12 e B elevado a menos 8. Então, como isso pode ficar? A gente mantém em cima o 3 e o A e mantém embaixo o 2 e o B. Por quê? Porque os expoentes são negativos, né? Então, eu vou inverter. Eles vão ficar embaixo. Para quem tiver dúvida nessa parte do processo, eu recomendo dar uma olhadinha nos vídeos anteriores para entender por que ficou assim. Então, ó, eu consegui reduzir ele, né, de uma forma mais simples do que ele estava antes. E isso é até interessante para a gente discutir esses casos aqui, né? Eu não necessariamente precisaria ter feito a multiplicação. Eu fiz porque eu achei mais didático. Mas, por exemplo, aqui, né, eu poderia ter mantido o 4, eu poderia simplificar como 2 elevado a 2.
né? Porque 2 elevado a 2 é 4. Vezes 5 elevado a 1, que vai dar ele mesmo. E A elevado a 5. Aqui mesma coisa, né? No 5.000. Eu poderia ter mantido, né? Eu poderia ter mantido 2 elevado a 3, vezes 5 elevado a 4, vezes B elevado a 7, né? Poderia ter feito isso também. Então, são coisinhas, né, que vocês vão prestando atenção e pensando o que é mais conveniente para o meu problema. Alguns exercícios vão querer a resposta sim, outros vão preferir essa aqui. Então, depende muito de como o exercício está te pedindo a resposta. Tudo bem? Bom, pessoal, agora a gente vai tratar de um exemplo um pouquinho mais complicado, mas era impossível, né? Eu vou ter A ao cubo vezes B ao quadrado vezes C, tudo isso dividido por A elevado a menos 4, B elevado a menos 1, vezes C elevado a 3. Isso tudo elevado a 2 e isso tudo elevado a menos 1. Caramba! Né? Por onde a gente começa? Bom, vamos pensar um pouquinho nas propriedades, né? As propriedades de potenciação. Então, quando eu tenho um número, né, elevado a um expoente, e tudo isso, né, esse número elevado a um expoente está elevado a outro expoente, eu posso multiplicar eles. Então, como isso vai ficar? Eu tenho tudo isso elevado a 2 e isso tudo está sendo elevado a outro expoente, que é o menos 1. Então, vamos lá. Vamos manter o que está dentro. A ao cubo vezes B ao quadrado vezes C dividido por A menos 4 vezes B a menos 1 vezes C ao cubo. E os expoentes eu vou multiplicar. Então, 2 vezes menos 1, eu vou ter menos 2, certo? Tudo bem. Então, aqui, ó, eles se multiplicaram. Agora, né, eu posso fazer o seguinte, pela propriedade 4 e 5, eu posso separar cada termo que está entre parênteses e elevar o expoente. Então, vamos separar. Como assim separar? A gente vai deixar A com A, B com B e C com C separados para facilitar o nosso processo. Então, eu tenho A ao cubo dividido por A menos 4, e tudo isso eu vou levar a menos 2, certo? Multiplicando, eu tenho B ao quadrado dividido por B a menos 1, tudo isso elevado a menos 2, multiplicando C dividido por C ao cubo, tudo isso elevado a menos 2, certo? Então, eu separei cada um para facilitar o nosso processo. E agora? Bom, vamos tratar aqui do A primeiro, sem mexer nos expoentes de fora. O A está elevado a 3 em cima e embaixo a menos 4. Quando eu tenho, né, divisão de números de mesma base com expoentes diferentes, ou até mesmo iguais, eu vou subtrair os expoentes, quando eu estou dividindo, né? Então, aqui eu estou tendo uma divisão. Eu posso subtrair o 3 com menos 4. Então, que eu vou ter 3 menos 4. Por que ficou outro menos aqui? Porque eu quero subtrair do expoente de baixo. E o expoente de baixo já é negativo, né? Então, eu vou ter 3 menos 4. Tudo isso elevado a menos 2. E o B? O B eu vou seguir o mesmo princípio, né? Eu tendo divisão, mesma base, então eu subtraio os expoentes. 2 menos 1, que era o expoente de baixo. E tudo isso elevado a menos 2. E o C? Mesma coisa. Ele está dividindo, então eu vou subtrair os expoentes. Ah, mas aqui não tem expoente nenhum. Tem sim. Ele está sendo elevado a 1, que dá ele mesmo, né? Então, eu tenho C elevado a 1 menos 3. E tudo isso elevado a menos 2. Tudo bem, pessoal? Então, aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter A 3 menos 4, eu vou ter 3 mais 4, né? Porque quando eu tenho sinais iguais, eu tenho a devolução de um número positivo. Então, eu vou ter isso aqui elevado a menos 2 vezes. Bom,
vezes B, né? E o B eu tenho 2 menos 1. Mesma coisa, pela regra de sinais, sinais diferentes dão, não, sinais iguais dão um número positivo. Então, B elevado a 2 mais 1. E tudo isso elevado a menos 2. E o C? Eu tenho 1 menos 3, então eu vou ter C elevado a 2, elevado a menos 2. C elevado a menos 2 elevado a menos 2, certo? É isso aqui de dentro elevado a esse expoente. Então, vamos fazer as continhas de dentro. A elevado a 3 mais 4, eu vou ter A elevado a 7, elevado a menos 2. B elevado a 2 mais 1, eu vou ter B elevado a 3. E tudo isso elevado a menos 2. E o C continua. Então, agora basta a gente multiplicar o expoente de dentro com o de fora, com base, na propriedade 3. Se eu tenho um número elevado a um expoente, que está elevado a outro expoente, eu multiplico os expoentes. Então, eu vou ter A elevado a 7 elevado a menos 2. Então, 7 vezes menos 2, eu vou ter A elevado a menos 14. Vezes B, eu tenho B elevado a 3 elevado a menos 2. Então, eu vou ter 3 vezes menos 2, menos 6. E o C, eu tenho C elevado a menos 2 elevado a menos 2. Então, menos 2 vezes menos 2, mais 4, pela regra de sinal. Então, vamos lá. Agora é só a gente ajeitar um pouquinho, né? Quando a gente tem os expoentes negativos, a gente sabe que temos que inverter esse número. E ao inverter, esses expoentes vão ficar positivos. Então, eu vou ter 1 sobre A elevado a 14, vezes 1 sobre B elevado a 6, vezes C elevado a 4. E juntando tudo isso, porque como é uma multiplicação eu posso juntar, eu vou ter C elevado a 4, dividido por A elevado a 14, vezes B elevado a 6. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado mais claro. Eu vou trazer mais alguns exemplos de simplificação de potência depois que a gente estudar a radiciação, porque aí sim entram algumas propriedades que a potenciação tem em comum com a radiciação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar e eu vou deixar no link, na descrição, um link com exercícios de fixação para vocês.